Olá, me chamo Anderson, sou aluno da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 2 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. E agora eu vou apresentar sobre o algoritmo de Cosarajo. A equipe 5 é composta apenas por mim, esse é o meu e-mail institucional. O nosso cronograma sobre o assunto será a introdução, o pseudocódigo do algoritmo, um exemplo para melhor entendimento do mesmo, e a bibliografia que foram utilizadas na construção do material. Vamos começar com uma leve introdução a respeito do assunto. O algoritmo de Cosarajo-Shari foi descoberto em 1978 e 1981, respectivamente, por Sambasiva Rão Cosarajo e Misha Shari. Seria justo me referir sempre como algoritmo de Cosarajo-Shari, mas para ficar mais fácil a compreensão, será chamado apenas de algoritmo de Cosarajo. Um fato curioso sobre sua descoberta é que dizem que o algoritmo foi encontrado por conta de um erro do Sambasiva Rão Cosarajo ao ensinar o algoritmo de Tarjan a seus alunos, onde ele acabou se atrapalhando com suas notas de aula. Então, Cosarajo, improvisando, chegou a este algoritmo. A principal função do algoritmo é calcular componentes fortemente conexas de um grafo direcionado, onde são executadas duas DFS, busca em profundidade, dentro de um grafo direcionado, onde a complexidade desse algoritmo é a usão de V mais E, onde V é o conjunto de vértices e E as arestas, isto utilizando lista de adjacência. Uma das aplicações desse algoritmo são em redes sociais, na qual podemos encontrar componentes fortemente conexas. Em uma rede social, uma pessoa pode estar conectada a um grupo de pessoas, onde pode ser feita uma verificação de como essas pessoas estão conectadas, quais os grupos de pessoas que podem formar um componente fortemente conexo entre si, e assim tentar alguma coisa em cima disso, sugerindo algo de interesse para esse grupo de pessoas, como páginas, games e amizades, ou também analisar dados desse determinado grupo. Outro exemplo seria verificar o alcance de uma determinada postagem, onde o usuário deseja verificar o alcance máximo de sua postagem até voltar para ele próprio, ou seja, uma aplicação importante para detectar componentes fortemente conexos. Os passos do algoritmo utilizando lista de adjacências são dados da seguinte forma. Primeiro chama uma DFS em G, onde G é o grafo original, e calcula U.F, que é o atributo de cada vértice de tempo de finalização. Segundo, calcula G de T, onde G de T é o grafo transposto. Terceiro, chama uma DFS em G de T, no grafo transposto, mas no laço principal de DFS, considerando os vértices em ordem decrescente de tempo de finalização. E, por fim, dá a saída aos vértices de cada árvore na floresta em profundidade, formada no terceiro passo como CFC, separada, onde CFC significa componentes fortemente conexas. Esses passos ficarão mais claros nos próximos exemplos. Agora será apresentado o pseudocódigo do algoritmo. Como dito antes na introdução, o algoritmo irá realizar duas DFS. Essa é a primeira DFS, de preencher a pilha, onde será criada uma pilha vazia e será realizada uma DFS no grafo original. Ao final de cada DFS, será inserido o vértice na pilha. Esse vetor de visitados, ele inicialmente terá que ser marcado como não visitados. Todos os vértices serão marcados como não visitados. Aí, quando entrar na função, marca os vértices visitados como verdade. E para cada adjacente do vértice, se esse adjacente não foi visitado, é chamado recursivamente o preenche, passando adjacente e visitados, ao final insere o vértice na pilha, pois é necessário realizar a segunda DFS de acordo com a ordem que os vértices estão na pilha. O DFS é praticamente a mesma coisa da função preenche. A única diferença é que a função preenche tem uma pilha, onde inserimos os vértices na pilha, como dito anteriormente. A segunda DFS será realizada de acordo com a ordem que os vértices estão na pilha. Para cada adjacente do vértice, se o adjacente não foi visitado, então realiza uma DFS a partir dele. Temos também que obter um grafo transposto,
que é basicamente inverter a orientação das arestas. Um exemplo disso seria se eu tenho uma aresta saindo de 0 e chegando em 1, então fazendo o grafo transposto, terei uma aresta saindo de 1 e chegando em 0. Ou seja, eu mudo a orientação das arestas. Essa função muda apenas as orientações das arestas, o conjunto de vértices continua o mesmo. Então, na função é passado o total de vértices do grafo original, de 0 até total de vértices menos 1. Para cada adjacente ADJ de V, se tenho que inverter a orientação da aresta, se ADJ é adjacente de V, então insira V na lista de adjacentes de ADJ. Assim será invertida a orientação das arestas e, por fim, retorna o grafo transposto. Inicialmente, precisamos marcar todos os vértices como não visitados para a realização da segunda DFS. Enquanto a pilha não for vazia, obtenho o elemento do topo, logo após removo o elemento do topo. Se o elemento não foi visitado, então realizo uma DFS no grafo transposto. Agora vamos visualizar um exemplo prático do funcionamento do algoritmo. Considere o seguinte grafo e a seguinte pilha vazia. Aqui no caso a gente vai visualizar como funciona a função preenche dentro desse grafo. Aqui a gente vai ver na prática, a gente pode escolher qualquer um dos vértices aqui para executar a função preenche, mas vamos começar ela pelo 0. Então aqui pelo 0, ele vai marcar o 0 como tempo de descoberta 1, aqui no caso, beleza? Aí ele olha o próximo adjacente a 0, aí no caso aqui é o 1, Então beleza, ele marca como tempo 2, ele olha para o próximo adjacente a 1, no caso aqui é o 2, ele marca como tempo 3, o vértice 2. Aí ele olha o próximo adjacente a 2, aqui no caso tem 3 e tem o 4, vamos supor que ele vai para o 3, beleza? Aí aqui ele marca o 3 como 4, porém não tem outro adjacente a 3 que ainda não foi visitado. Então ele finaliza como tempo 5 e insere o 3 na pilha. Aí beleza, ele volta a função no 2, volta recursivamente no 2. Aí a partir do 2, ele olha se tem algum outro adjacente a ele que ainda não foi visitado. Aí ele olha, tem o 4, beleza, marca como tempo 6. Aí, porque tempo 5 já foi marcado aqui na finalização do 3, então ele marca como tempo 6 aqui no caso. Beleza, olha o próximo adjacente a 4. Aí a gente tem o 5 aqui, marca o 5 como tempo 7. Ele olha o próximo adjacente a 5. Aí ele olha o próximo adjacente a 5 que é 6, ele marca o 6 como tempo 8. Aí ele olha o próximo adjacente a 6 que ainda não foi visitado, note que não tem nenhum, que não tem caminho do 6 para o 7. O 6 para o 4 já foi visitado, o 4 já foi visitado aqui no caso, então ele finaliza como tempo 9 no 6 e insere ele na pilha. Aí a função volta recursivamente no 5, marca o 5 como tempo 10, beleza. Tempo 5 é inserido na pilha, o 5 é inserido na pilha, aí ele volta recursivamente no 4, aí o 4 é marcado como tempo 11, inserido na pilha, aí ele volta no 2 recursivamente, aí o 2 é inserido na pilha, marcado como tempo 12, ele volta no 1, aí no caso 1 é marcado como tempo 13, o 1 é inserido na pilha, e aqui o 0. O 0 é marcado como tempo 14, inserido na pilha. Aí a função DFS vai olhar e vai ver que vértices ainda não foram visitados. Então, beleza, ela vai continuar rodando. Ela vai chegar no vértice 7. 7 não foi visitado ainda. Então, o 7 é marcado como tempo 15, aqui no caso. Aí note que o adjacente a 7 é o 8, no caso aqui, Então, o 8 é marcado como tempo 16. Aí, a partir do 8 não tem outro caminho, para outro vértice que ainda não foi visitado. Então, aqui o 8 é finalizado com tempo 17. E a partir daqui o 8 é inserido na pilha. Aí, volta recursivamente no 7. 7 não tem outro vértice ainda a partir dele que não foi visitado ainda. Ele é finalizado com tempo 18 e inserido na pilha. Então, essa aqui foi a função preenche. Agora,
vamos para a função do grafo transposto. Aqui no caso, a função do grafo transposto, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e mudar a orientação das arestas, aqui no caso, né? Então, vai inverter todas as orientações das arestas aqui. Aí, a partir disso, vai vir a outra DFS, né? Que é a segunda DFS. Aí ela já vai vir de acordo com a pilha já, com os elementos que estão inseridos na pilha. Aí aqui ele já vai começar pelo 7, né, que foi o último elemento inserido. Então ele vai dar um pop no 7, vai marcar o 7 como visitado. Note que não tem nenhum vértice adjacente a 7, aqui no caso que ainda não foi visitado. Beleza? Então o 7 é marcado como visitado. Aí ele vai dar um pop no 8. Beleza? Aí marca o 7 já foi visitado, ele marca o 8 como visitado. Note que não tem nenhum caminho do 8 aqui para outro vértice que não foi visitado ainda. Então, ele vai dar o pop no próximo elemento da pilha. Então, o próximo vértice da pilha é o 0. Beleza? O 0 tem um caminho do 0 para o 3, para o 2 e para o 1. Então, aqui ele já achou uma outra componente fortemente conexa, aqui no caso, né? Então, nesse caso aqui, ele já marca o 0, o 3, o 2 e o 1 como visitado. Então, quando a DFS rodar no 1 e no 2, ela não irá fazer nada, porque o 0, o 3, o 2 e o 1 já foi visitado, já foi marcado como visitado. Então, beleza, ele vai rodar e vai chegar no 4, que é o próximo elemento aqui no caso, né? Então, beleza, ele vai rodar, chega no 4, dá um pop, aí beleza. O 4, note que o 4 tem vértice adjacente a ele mesmo, né? Então, do 4 pode ir para o 6, do 6 pode ir para o 5 e do 5 pode ir para o 4, né? Chegar nele mesmo. Então, aqui a gente tem as componentes fortemente conexas, que é o 4, o 6 e o 5. Então, aqui ele marca esses vértices como visitados, que é o 4, o 5 e o 6. Aí aqui, como ele já foi marcado como visitado, a DFS não irá fazer nada nesses valores, né? E assim a pilha ficará vazia. Aí todos os vértices foram visitados aqui, por 7, 8, 0, 3, 2, 1, 4, 5 e 6. Todos foram visitados. Aqui foi extraída as componentes fortemente conexas do grafo, né? Que aqui no caso foi o vértice 7, né? Uma componente fortemente conexa, o vértice 8. Aqui os vértices 0, 3, 2, 1, forma uma componente fortemente conexa. E aqui no caso o 4, o 6 e o 5, que também formam uma componente fortemente conexa. E aqui é o funcionamento do algoritmo. Aqui há algumas bibliografias, né, do que foi utilizado na construção do material. E é isso. Muito obrigado.